Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, analisando o resultado da noite deste sábado na Vila Belmiro, a volta do Campeonato Paulista. O Santos com o seu time alternativo, reserva, empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto por 0-0. Falo aqui em nome de Garbo Moda Masculina, também de Isatec Informática, de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @PeterLeandro e Dani Haddad. Daqui a pouco o recado completo dos nossos apoiadores. Muito bem. Meus caros, como já era de se imaginar, o Santos entrou com um time reserva na partida, né? Com um time alternativo, porque não se pode brincar com a Libertadores da América. Torneio muito traiçoeiro, com times muito matreiros, né? Então a vantagem do Santos é muito grande, mas é preciso que use a força máxima na terça-feira e que esses jogadores possam treinar, né? Eles não jogaram neste sábado, mas treinaram, e se bobear vão treinar no domingo também, né? Neste domingo também. Então, a equipe principal, foco total na Libertadores. E o Campeonato Paulista, meus caros, é um grande laboratório, continua sendo, né? Não é porque voltou agora o campeonato que a gente precisa mudar de ideia em relação a ele. É claro que se o Santos for enfrentar daqui a algumas rodadas o Palmeiras ou o Corinthians, tem que entrar com o time titular, porque aí a coisa muda de figura, até para que se teste, né? Para que se avalie também o potencial do time titular, porque eu acho que o Palmeiras, obviamente, e até o Corinthians são times mais fortes do que o São Lourenço. Então o time principal precisa ser testado nesse nível. E em jogos contra equipes inferiores tecnicamente, como é o caso do Botafogo, com técnicos que a gente conhece aí, né, que gritam muito, fazem muito escarcéu, mas não sai muito disso, que é o caso do Argel, né? O Santos tem que botar, o Ariel Holanda tem que colocar mesmo a molecada para ser testada. E aí eu concordo com a escalação que ele mandou a campo: o John, o Sandro, que saiu para a entrada do Balieiro, porque o Sandro estava tendo dificuldade lá com o Dudu, atacante do Botafogo. Aí depois o Balieiro se machucou, entrou o Copete de lateral direito, hein? Que coisa, a Natália Ferrão acertou essa, hein? Na zaga, o Luiz Felipe e o Alex, o Jonathan na lateral esquerda, Kevin Maltos, o Jean Mota, né? Depois entrou o Renier e o Lucas Lourenço, o Ângelo, o Bruno Marques, depois entrou o Caio Jorge, voltando finalmente à equipe, e o Alanzinho, depois entrou o Venuto. Se a gente for olhar essa escalação do Santos, a gente até pode falar sobre a questão da partida em si, mas nas individualidades, tirando a dupla de zaga e o goleiro, né, acho que a linha defensiva do Santos não comprometeu. Mas assim, do meio de campo para frente, a gente não teve um time que brilhou, né? Difícil dizer, o time foi regular. Jogadores que a gente esperava mais individualmente é que acabaram não brilhando tanto, mas eu percebi, por exemplo, que o Lucas Lourenço, que é muito cobrado, né? Olha, finalmente ele está tendo outra chance para ser titular, mas ele procurou o jogo, né? Ele se movimentou, ele buscou, mas é difícil jogar num time sempre, ele sempre jogando no time reserva, sempre no time alternativo, e ele sendo olhado como o cara que precisa mostrar serviço. Todos precisam mostrar serviço. O Kevin Maltz precisa mostrar serviço, o Sandro precisa mostrar serviço, o Alanzinho, o Renier, todos eles precisam mostrar serviço, né? Mas há essa coisa em particular com o Lucas Lourenço. Então, ele tentou, buscou, né? Chutou no gol algumas vezes, não foi feliz, mas repito, o restante da equipe também não foi. O jogador que teve um brilho foi o Ângelo, né? Só o Ângelo, que ele pegou a bola e carregou em algumas oportunidades para cima da marcação adversária e conseguiu levar vantagem. Só parou na base da pancada lá, com a anuência e a complacência do nosso Vin Diesel com fome, né? O árbitro da partida, que deixou o time do Botafogo dar umas chegadas um pouco mais fortes. Enfim, mas no final das contas o empate é ruim em casa pelo Campeonato Paulista, sim, né? Mas, meus caros, é o seguinte: esse período de observação, de laboratório, é para que o técnico possa fazer o que ele já fez na primeira etapa da temporada. Ele já percebeu que o Arthur Gomes não ia dar, que o Thailson não ia dar, que o Wagner Palha precisava ser emprestado, que o Laércio podia ser liberado, né? É isso, né? Ele tem que observar agora. Ele colocou o Venuto. O Venuto
criou, foi no fundo uma vez, conseguiu dar um chute, se enrolou uma hora lá que ele podia ter finalizado, bateu cabeça, acho que foi com o Caio Jorge. Enfim, está testando, ele está olhando, o Santos não pode contratar ainda, né? Então ele está tentando resgatar alguns jogadores, por isso que colocou até o Copete, repito, na lateral direita, um negócio surpreendente. E o Copete, que é experiente, conseguiu dar conta do recado por ali, mas outros jogadores entraram, ele colocou o Renier não conseguiu fazer muita coisa, o Caio Jorge sem jogar na temporada, não dá para exigir que o Caio Jorge fosse em alguns minutos no time reserva o Caio Jorge do ano passado, está voltando para ganhar ritmo de jogo, enfim. O Jean Mota, da mesma forma, ele foi posicionado mais ali do lado direito, o Santos entrou com 2 meias, né? O Kevin Maltos ali como volante, o Jean Mota para tentar dar uma assistência ali, jogar perto do Ângelo. Funcionou algumas vezes, outras não. Então, no Santos deu para perceber o conceito, né? O jeito que o time sai com a bola, a presença do goleiro um pouco mais adiantado, o John fez neste jogo, o João Paulo já tinha feito em outros, a tentativa de trocar passes, de tentar furar a marcação do adversário, mas é claro que falta um pouco de qualidade, um pouco de experiência e principalmente entrosamento para um time como esse, que foi montado em cima da hora, né? Porque o jogo foi definido na sexta-feira, um dia antes, e confirmadamente, oficialmente, 5 horas da tarde da sexta-feira. Então, estava lá o Ariel Holan treinando o time para terça-feira, de repente, ó, é o seguinte, você tem que montar uma equipe porque tem jogo amanhã, tá? E foi o que ele fez, né? O Botafogo, imagino que viesse treinando com essa equipe que entrou em campo, porque era a estreia do Argel, inclusive. Então, eu acho que não dá para cobrar nada. Acho que a gente precisa desapegar do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, o Santos jogou muito nos últimos anos. Essa semana, inclusive, fez aniversário lá do título de 2006. E o Santos nunca consegue fazer uma pré-temporada boa, com treinamento, com parte física e principalmente com observação. Muitos times, o Atlético Paranaense, por exemplo, está fazendo isso direto, né? Usando o campeonato estadual apenas como laboratório. Então acho que o Santos faz o correto. Claro que a gente fica chateado na hora do jogo, quando o cara erra uma finalização, você fica meio bravo e tal, pô, por que não fez isso? Por que não tomou tal decisão? Mas é natural que um time sem entrosamento, com jogadores sem reflexo, sem ritmo de jogo, que isso fosse acontecer. Então, não dá para criticar. O Santos fez um começo de jogo bom, teve um gol anulado pela arbitragem do Luiz Felipe. O Botafogo cresceu, criou algumas oportunidades, quase fez o gol, né? O John fez algumas boas defesas, mas no segundo tempo, com a entrada do Balheiro ali na direita, no lugar do Sandro, acabou aquela jogada do distinto Dudu por ali. E o Santos tomou conta do jogo, né? Na parte de posicionamento, o Santos parou de tomar tanto susto. Claro que o Botafogo vinha uma outra vez, mas como foi no final do primeiro tempo, não aconteceu mais. O problema é que o ataque do Santos não conseguiu funcionar, né? A questão da articulação, a bola não parava na frente, o Alanzinho não conseguia levar vantagem em cima do seu marcador como o Ângelo fazia do outro lado, o Bruno Marques não conseguia segurar a bola na frente, e aconteceu depois com os outros atacantes que entraram, com o Caio Jorge, com o Renier, enfim. É para isso que este momento do Campeonato Paulista serve, para que o Santos continue observando. Sexta-feira tem jogo contra a Ponte Preta. Eu nem sei que time que o Ariel Holan vai usar na sexta-feira. Talvez ele possa, dependendo do que acontecer no jogo de terça-feira da Libertadores, tentar aí o Caio Jorge desde o começo, tentar o Ivonei, tentar entre Soteldo e Lucas Braga um dos dois, né? Com o próprio Ângelo, dá para você dar um upgrade nesse time que jogou neste sábado, né? Até porque, meus caros, como eu já disse no vídeo passado, se o Santos entrar na fase de grupos da Libertadores, assegurando a classificação, já no dia 20, que é na terça-feira da semana que vem, sem ser essa que a gente está entrando a outra, joga na Vila contra o Barcelona de Guayaquil, né? Então, você não vai botar o time de novo, né? Numa maratona de jogos, você tem que fazer um planejamento para essas partidas. E aí depois, quando o Campeonato Paulista afunilar, aí sim, você põe os caras para jogar 2 vezes por semana, quarta e domingo, né? Estadual, Libertadores, e aí a coisa segue. Então,
O resultado não foi bom, obviamente que não, empatar em casa é sempre ruim. O que a gente viu em termos individuais também não ajudou muito, só o Ângelo. A parte coletiva faltou o entrosamento, o conceito estava lá, mas não tinha o entrosamento. Mas repito, não dá para a gente ficar chorando as pitangas por causa do Campeonato Paulista, com todo respeito, que tem que servir para isso mesmo, né? Tem que servir para observação, porque o mais importante é Libertadores, é a Copa do Brasil, é o Campeonato Brasileiro, são torneios em que o treinador vai ter que ter o elenco formatado, ele vai precisar saber com quem ele conta. E o treino é de um jeito, o jogo é de outro. No jogo você vê o cara na sua plenitude, o que ele pode oferecer. Aliás, por falar em elenco e jogo, essa diretoria do Santos, que tem sido tão elogiada, inclusive por mim, cometeu aí uma gafe, né, um equívoco, uma lambança administrativa, que foi não inscrever o Madison no Campeonato Paulista, né? E o Santos teve problema na lateral direita, sem o Pará. Começou o Sandro, que tem potencial, né? O Sandro tem potencial, mas não jogou bem. Aí ele teve que ser substituído pelo Balieiro, que é muito bom no meio de campo, quebrou o galho lá, mas acabou tendo uma lesão, eu espero que não seja nada grave também com esse menino, e o Santos teve que terminar com o Copete, canhoto, atacante na lateral direita. Ou seja, deu para perceber que o Madison fez falta, era um jogo para ele atuar, então agora, ao que tudo indica, seguirá no campeonato, na Libertadores, né? E no Campeonato Paulista só vai poder entrar nas quartas de final. Então, meus caros, é isso. O Santos empatou, o jogo de terça-feira é o mais importante, e na sexta, contra a Ponte Preta, lá em Campinas, vamos ver que equipe o Ariel Holan vai colocar em campo. Tá certo? Só reforçando, gostei do Ângelo, da personalidade, 16 anos, carregou a bola, foi para cima, só foi parado na pancada. Imagina esse menino daqui a um ano, né? Onde ele pode chegar e mais para frente, né? Tem muito potencial o Ângelo, não pelo gol apenas de terça-feira, mas por lances como esses que a gente viu hoje. Produtor, tempo? 12 minutos? Muito bem. Dito isso, meus caros, não se aborreçam, não fiquem bravos, né? Não adianta nada a gente esquentar a cabeça. O Campeonato Paulista tem este propósito este ano. Quando a coisa apertar, imagino que o Santos vá encorpar um pouco mais esse time que joga o estadual, mas vamos primeiro garantir a vaga, porque esse jogo de terça-feira garante 6 jogos na outra fase. Aí 6 jogos você tem como administrar, né? Se você perder nesse, vai ter que jogar a Copa Sul-Americana. Então faz todo sentido este planejamento feito pelo técnico e pela comissão técnica do Santos. Já falei aqui em nome da Garbo Moda Masculina, também de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, e falo também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o exatecinformatica.com.br, telefone é o 13 30 20 18 77, com esse trabalho também pelas redes sociais da Exatec Informática. Então eu vou encerrando este vídeo do Canal 10, e a semana que vai entrar vai ser daquelas, né? Neste domingo tem Todos os Santos, segunda-feira tem o Esporte em Destaque, a gente vai abordar bastante o que o presidente Andrés Rueda vai falar na coletiva das 10 da manhã de segunda-feira, né? Em relação ao aniversário do clube. Aliás, foi inaugurada a nova iluminação da Vila Belmiro. Pela televisão ficou esquisito, né? Ficou escuro, parecia uma boate, né, dos embalos de sábado à noite, como diria meu amigo Luiz Eduardo Cacheta. Só faltou o Tony Maneiro entrar dançando Stay Alive no meio da Vila Belmiro, porque estava um breu, né? Mas dizem que este breu é apenas uma sensação de quem está vendo pela televisão, que o gramado estava bem iluminado, né? Tem lá uma questão técnica, a questão que segue as recomendações da Federação e da CBF principalmente. Então foi uma sensação, a arquibancada um pouco mais escura, mas isso aí é digamos assim, uma questão momentânea, porque eu tenho fé que com o novo estádio, a nova Vila Belmiro, aí vai sobrar luz para tudo quanto é lado. A gente tem que levar em conta também a altura, né, da vila, isso pode incidir, a luz incidir de alguma forma diferente, mas que ficou essa sensação de que o estádio estava um pouco mais escuro, ficou, mas já explicaram tecnicamente que não, que dentro do campo estava tudo funcionando. Então, quem sabe essa situação possa ser explicada pelo presidente, claro, tantas outras, na próxima segunda-feira. E à noite de segunda a gente já faz pré-jogo para terça,
Terça a gente fala do jogo, quarta tem esporte em destaque, é aniversário do Santos na quarta-feira, né? Aí tem na quinta pré-jogo para Santos e Ponte Preta, aí tem o jogo em si na sexta, e nós vamos longe, tem muita coisa para a gente falar nesta semana, tá certo? Queria agradecer a todos pela audiência, pedindo a você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta o nosso vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui agradecendo a sua audiência, muito obrigado a todos, voltamos em breve com mais um vídeo inédito aqui no canal, tá certo? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.